Olá pessoal, vamos dar continuidade à leitura de Meditações de Marco Aurélio. Agora ele vai nos falar sobre o fracasso e como que a gente deve nos conduzir no momento do fracasso. Estamos na parte 5 do livro, item 9. Não te deixes desgostar, nem desencorajar, nem abater, se não consegues muitas vezes conduzir-te ponto por ponto segundo princípios corretos. Mas quando fracassares, volta à carga e dá-te por satisfeito se nas linhas gerais levas uma vida mais digna. Ama aquilo a que voltas e não regresses à filosofia como a um mestre-escola, mas como os que sofrem dos olhos recorrem à esponja e ao ovo e como um outro doente a cataplasma ou a loção. Desse modo não farás ostentação da tua obediência à razão, mas comprazer-te-ás nela. Recorda-te, por outro lado, que a filosofia só quer o que quer a natureza. Quanto a ti, querias outra coisa, não conforme a natureza. E que haverá de mais atraente que segui-la? Com efeito, não nos seduz o prazer por esta consideração? Pois bem, examina se não são coisas mais agradáveis a grandeza da alma, a liberdade, a retidão, a benevolência e a piedade. Sublinha: liberdade, retidão, benevolência e piedade como meta de buscarmos isso, porque isso realmente é agradável. E quando vivemos isso, a nossa alma fica feliz, fica alegre. E se não conseguimos hoje levar a vida com essa retidão, se falhamos, se fracassamos, somos humanos, em estágios, cada um no seu estágio, por isso que também não podemos ficar julgando os outros. É fácil? Óbvio que não, mas às vezes o outro fez o seu melhor, te feriu. Ok, o que você tem para aprender? Por exemplo, que você precisa dominar as suas emoções, que você pode e deve tomar alguns cuidados, porque se você atraiu essa experiência era do seu tamanho. Tá correto isso, não é? E aí ele nos diz então, examina bem se são coisas agradáveis para a alma, para a retidão, para a benevolência, na hora das escolhas, lembra? Antes de escolher, pensa, reflete, porque eu estou fazendo isso, sai do modo automático, isto é útil para quê? Para a sociedade como um todo. Ah, não, estou fazendo isso porque é mais confortável num outro sentido, para o meu prazer pessoal, para a minha segurança. Então eu não saio da minha casa porque é mais seguro e aí eu não contribuo com nada para ninguém. Por exemplo, né, se for o caso, obviamente que você pode fazer muita coisa em casa, estou fazendo aqui só um exemplo, né? Continuando então, e quanto à sabedoria, que haverá de mais agradável se se considera que segurança de visão e que sucesso proporciona em todas as circunstâncias a faculdade de observação e conhecimento. E aí precisamos lembrar, né? É um processo diário. Se eu penso que hoje eu quero atingir isso, tá tudo bem também. É interessante a gente ter, de alguma maneira, esta ambição, entre aspas, sem o apego. Tipo, eu quero hoje ter a retidão no meu dia, eu quero hoje ter a benevolência na minha mente, em tudo, em todas as ações, em todas as palavras que eu digo. E se eu consigo hoje um pouco mais que ontem, é esse o processo que vamos caminhando, como uma escada que vamos subindo. Mas cuidado, às vezes você pode estar lá em cima, conseguiu hoje, conseguiu amanhã e de repente a coisa entra por uma fresta que te seduz o prazer, como ele diz aqui. Você considera prazer ao invés do dever e já era. Então, é o tempo todo essa observação.
Continuando então aqui, item 10. As coisas estão cobertas, em certo sentido, de um tal véu que a muitos filósofos, e não dos menores, pareceram absolutamente incompreensíveis. Quanto aos estoicos, pelo menos julgam-nas difíceis de compreender. E toda a adesão de nossa parte está sujeita à mudança. Onde está o homem que não muda? Desculpa. Passa, pois, aos objetos que caem sob o conhecimento. Como são efêmeros, desprezíveis e capazes de pertencer a um dissoluto, a uma prostituta, a um salteador. Após isso, passa aos costumes dos teus companheiros. O mais amável dentre eles é dificilmente suportável, para não dizer que a custo se suporta a si próprio. No meio das trevas, desta lama, deste fluxo tão rápido da substância, do tempo, do movimento e das coisas que te arrasta, existirá um só objeto que se deva avaliar a um alto preço ou, de um modo geral, se deva procurar obter? Nem sequer o concebo. Pelo contrário, é preciso exortar-se a esperar a desagregação natural e não se impacientar, se ela tarda, mas descansar sobre estes dois princípios exclusivamente, prestando atenção aqui, quando ele diz, né, descansar sobre esses dois princípios exclusivamente, ele está ali, ó, lente de aumento no que ele vai falar. Primeiro, nada me acontecerá que não seja conforme a natureza do todo. Em segundo lugar, depende de mim nada fazer que contrarie o meu Deus e o meu gênio. Lembrando o gênio, né? A questão do Deus dentro de nós, esse guia interior. E ninguém me forçará a transgredir a sua vontade. É isso. Temos aqui nesse nosso mundo um véu. Dificilmente conseguimos enxergar essa realidade, esse todo, né? Por isso, né? Desvelar. Precisamos tirar esses véus, enxergar aquilo que está em processo contínuo de mudança, mas existe algo que é efêmero e algo que é eterno. E precisamos estar atento naquilo que vamos colocar o nosso foco. E aqui ele deixa claro, nossa natureza novamente depende de nós, respeitar essa voz interior, esse guia que nos diz para ser humano, que sentimos muitas vezes que temos algo dentro de nós muito grande, quando nos aliamos a alguns princípios, sentimos que faz todo sentido, a esse Deus maior, a esse todo, e que não podemos transgredir. Está aqui claríssimo, né? E saber disso, se a gente lembra, fica um pouquinho mais fácil enfrentar os desafios. Não por passividade, pelo contrário, isso é muita ação. Tem gente que pensa, né? Isso são palavras para deixar a pessoa conformada. A ideia aqui não é se conformar, não é esse o sentido. A ideia aqui é a investigação de todos os processos que estamos vivendo, enxergarmos o que está por trás, o que está nos dizendo esse acontecimento, no meio dessas trevas da nossa vida, que muitas vezes estamos vivendo em trevas de fato, porque nossas emoções estão na lama, nossa mente está voltada para baixo, ao invés de a gente olhar para cima, para tudo que é belo, para tudo que ela é harmônico, para aquilo que tem ordem, para aquilo que é reto, estamos olhando para essa prostituta, essa prostituta em nós, esse salteador em nós, todos esses objetos que nos roubam de sermos aquilo que viemos fazer e ser, né? Então, muita atenção.
Continuamos amanhã, se Deus quiser. Boas reflexões, pessoal. Beijos para vocês. Lembra de curtir o vídeo. E até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.